Este é um breve vídeo do porquê eu mudei a minha filosofia em questão da arquitetura moderna em si e tudo mais. Mas você passou a gostar de arquitetura moderna? Não, eu fiz uma piadinha e tudo. Eu acredito que a arquitetura do futuro vai ser a arquitetura brutalista, não vai ser a arquitetura moderna, tá certo? Pelo seguinte, se você é desapegado das coisas e você quer viver experiências, por exemplo, assim, você quer viajar, você quer conhecer lugares, você quer ser desprendido do mundo, não ser escravo como os nossos antepassados foram, de trabalhar no mesmo serviço a vida inteira, viver no mesmo lugarzinho medíocre a vida inteira e morrer com uma aposentadoria miserável. A arquitetura para você é a brutalista. E eu vou lhe dar motivos do porquê agora, ao meu ver, e no meu futuro adotarei a arquitetura brutalista como o meu lema de vida e defenderei com unhas e dentes a arquitetura brutalista, não a arquitetura moderna, tá certo? A arquitetura moderna continua sendo efêmera, tá? Ela é passageira. A arquitetura brutalista não. Pelo seguinte, vamos voltar no tempo, tá? Primeiro, os católicos, os cristãos, até o século XVI tinham um tipo de arquitetura. Era uma arquitetura virtuosa, tal, pedra, madeira, paraná, paraná. Só que os recursos naturais foram se esvairindo. Então, depois desse período, vem o Renascimento. Então, Michelangelo convence o Papa a estudar as obras de artes antigas dos pagãos, as técnicas, tudo, e reimplementar isso tirando os símbolos pagãos e colocando Cristo como centro do mundo. E funcionou, tá certo? Só que teve um problema. No século XIX, o século das luzes, o século mais satânico da história da humanidade, eles usaram isso para o mal. Então eles pegaram e profanaram todos os símbolos novamente, tá certo? E isso gerou muitos problemas em si, porque países começaram a se sentir mais do que outros e acabou ocasionando na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e tudo mais que vocês já viram. Aí a Europa foi destruída, foi reconstruída e parará. Agora tem algo interessante sobre a arquitetura brutalista, ela é atemporal. Então se você pegar um filme tipo aquele Blade Runner, você olha para aquilo e você fala, cara, é belíssimo as arquiteturas, principalmente os últimos Blade Runners, e é tudo arquitetura brutalista. Por quê? A mão de obra cada vez ficará mais escassa. Se a mão de obra cada vez ficar mais escassa, mais caro vai ficar os serviços para serem prestados, tá certo? Então tudo vai ser extremamente caro. Se você é sobrevivencialista, se você é católico tradicionalista, ou até se você é católico modernete, se você quer ter uma família grande, numerosa, se você quer viajar pelo mundo sem se preocupar com nada, a casa é a casa brutalista. Sabe por quê? Ela não vai dar praticamente manutenção nenhuma. Uma casa brutalista bem construída é igual aquele museu que tem no Rio de Janeiro, belíssimo, brutalista, que teve a reunião lá com os líderes mundial e tal. Aquilo é atemporal, aquilo não vai... Diferente de uma arquitetura brutalista tipo o MASP, tá? O MASP, acabaram com o MASP, ele tinha um outro design mais bonito, mas destruíram o MASP. O porquê da arquitetura brutalista? Vamos dar um exemplo. Se o seu piso é o piso de cimento queimado, vulgo vermelhão, que na nossa época se chamava vermelhão, agora eles falam cimento queimado, porque eles não põem mais o xadrez para dar cor. A manutenção do seu piso durante séculos não vai ter manutenção nenhuma. Porque você pega as casas antigas de vermelhão aí de 100 anos, tá? Perfeito o piso, se ele foi bem feito. Outra questão, você vai sobrar mais dinheiro para você comprar livros, para você viajar, conhecer lugares. Você não vai ter o risco de ninguém invadir a sua casa e roubar, porque a arquitetura brutalista em si é uma fortaleza por si só. Você tá entendendo? Você não vai ter manutenções, tempestades não vão destruir sua casa, intempéries não vai destruir sua casa. Ah, mas ela fica feia com o passar do tempo, com as intempéries. Um jato de água resolve isso tudo. E o único custo que você vai ter a cada 40 ou 20 anos é impermeabilizar ela. E se você fazer a laje técnica dela corretamente para que o fluxo de água caia e seja contínuo, não pare em cima, nem isso você vai precisar. Entendeu? Então você vai poder utilizar o seu dinheiro para outras coisas. Agora um conselho, se você for construir uma casa brutalista como eu construirei no futuro, se assim Nossa Senhora e Deus permitir, construa uma casa brutalista em um terreno maior do que a casa, porque isso serve para preservar a casa.
E pense antes de comprar o terreno como aquele local estará daqui 40 anos, porque você pode comprar um terreno pensando que está fazendo um bom negócio e você vai entrar em algo que nunca mais vai sair. Entendeu? O conceito do brutalismo é belíssimo porque a casa é fechada para si. Então quem está para fora não vê, e o brasileiro já vive isso com seus muros altos e tudo mais. Então a casa é fechada para si. É tipo as casas espanholas com o seu pátio interno. É o mesmo conceito, só que esse é mais tecnológico, mais silencioso, mais acalentador para você e para sua família, mais individualista, e ninguém vai invejar o que você tem porque ninguém vai saber o que você tem. Essa é a chave do brutalismo. E se alguém entra na sua casa, ele não acha belo porque ele não entende a liberdade do brutalismo. Se você vive o brutalismo 100%, você é livre. E as pessoas buscam belezas efêmeras, então elas vão contra o que Cristo falou. Cristo diz: não ajuntais tesouros na terra, nem que o tempo e a traça e a ferrugem há de comer, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem o tempo, nem a traça, nem a ferrugem há de comer. O brutalismo. E aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, veio a chuva e não derrubou. Aquele que não edifica sobre a rocha, compararei ao imprudente que edificou a sua casa sobre a areia, veio a chuva e a derrubou. E é isso, a pessoa que constrói a casa bela por fora para mostrar, ele constrói sobre a areia. E a pessoa que constrói ela bela por dentro e por fora sem mostrar, ela constrói sobre a rocha. Ela não chama atenção. Ela é uma pessoa, como que eu posso dizer, ordinária. Ela vive ordinariamente, não é ordinário de vagabundo, tá? É o sentido original da palavra ordinário. Ordinariamente, sem que ninguém saiba nada da vida dela, nem inveje ela. O que as pessoas não sabem, elas não estragam, entendeu? Eu tive que dar uma parada que fui pegar uma encomenda. Então, o que acontece é o seguinte: por que o brutalismo é a arquitetura do futuro? Não, você não precisa ser um brutalista radical, nada disso. O que eu tô falando, desculpa, tô cansado. O que eu estou falando é a questão da virtude católica. O brutalismo leva o auge à virtude católica. Entendeu? Então você se esvazia do mundo e se enche de Cristo. E agora que eu entendo esse conceito, sou um ferrenho defensor do brutalismo. Se você também gosta do brutalismo, curta e compartilhe esse vídeo. Uma boa noite a todos.